Olá a todos, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Clube de Infecto da Cierge. Eu sou Rodrigo Lins, sou o atual presidente da Cierge. Esse é o último Clube de Infecto do ano, meu último Clube de Infecto como presidente. Comigo está a doutora Carla Ronchini, que é a nossa atual vice-presidente e já a presidente da Cierge eleita para 2026-2027. Então, o próximo Clube de Infecto, Carla já vai estar aqui como presidente. E para o nosso último clube de infecto, a gente fez, né, um evento bastante especial. A gente vai começar com a nossa apresentação de caso clínico, como é de costume, e o caso clínico de hoje se chama linfadenopatia granulomatose em adolescente previamente ígido. A apresentadora é a doutora Diane Ruth Dourado, residente do Serviço de Infectologia do Hospital Geral de Nova Iguaçu, R2, e os moderadores serão o Dr. Roberto Falci da Silva Garcia, mestre em doenças infectoparasitárias e coordenador da residência médica em infectologia do Hospital Geral de Nova Iguaçu, e a doutora Amanda Lima da Cunha Souza, staff do Serviço de Infectologia do Hospital Geral de Nova Iguaçu. Então, meus amigos, sejam muito bem-vindos. Um prazer ter vocês de novo aí no nosso Clube de Infecto. Fique à vontade. Boa noite, eu sou a Diane, né? Já foi apresentada pelo professor Rodrigo. Eu sou residente no segundo ano no serviço de infectologia do Hospital da Posse e hoje eu vim trazer um caso, né, para a gente discutir, para a gente ver, compartilhar com vocês, linfadenopatia granulomatose em adolescente previamente ígido. Eu posso começar já, Rodrigo? Com certeza. Então vamos lá. Bom, a nossa paciente é feminina, cisgênero, 16 anos, moradora de Austin, aqui em Nova Iguaçu. Ela foi internada no dia 20 do 11 e recebeu alta no dia 7 do 12 e a queixa dela era um caroço no pescoço. Bom, de história patológica pregressa, ela não tinha nenhuma comorbidade e na história da doença atual, né, quando ela foi admitida no hospital, ela veio transferida de uma unidade de pronto atendimento, uma unidade de Comendador Soares, aqui do município mesmo de Nova Iguaçu, com quadro de adenomegalia no pescoço e tinha um relato de febre recorrente e uma perda ponderal iniciada há 6 meses. Bom, o exame físico inicial, ela estava em regular estado geral, lúcida, orientada, ela estava eupneica em ar ambiente, hipocorada, estava hidratada, cianótica, anictérica, e no pescoço tinha uma adenomegalia na região cervical anterior e retroauricular e auricular bilateralmente. Era doloroso a palpação e de consistência endurecida e estava aderido a planos profundos. A cavidade oral dela não tinha nenhuma alteração. Aparelho cardiovascular e pulmonar também não tinha alterações. O abdômen estava flácido, indolor a palpação superficial e profunda. E os membros inferiores não tinham edema e as panturrilhas estavam livres. Ela tinha um exame que ela tinha feito anteriormente, que ela trouxe na ocasião, junto com a sua mãe na internação, uma ultrassonografia dessa região, e tinham imagens nodulares de formato regulares, umas paredes espessadas com hilo central, sugestivos de linfadenomegalia e região cervical à direita, né? Então existiam um menor à direita de 0,9 por 0,6 centímetros e um à esquerda maior de 1,3 por 0,4 centímetros. Então, ela chega para a gente, né, já solicita os exames iniciais, né, bioquímica, função renal, sódio e potássio. Nesses exames, ela tinha uma PCR alterada, e uma anemia microcítica, e as proteínas totais dela estavam normais. E aí ela faz uma tomografia de face e pescoço. Eu vou mostrar a tomografia aqui, mas havia nessa tomografia as linfonodomegalias bilateralmente e associada à densificação dos planos profundos é, na tomografia. Deixa eu compartilhar. Tá carregando o vídeo. Então aqui a gente vê, né, no pescoço a linfonodomegalia. Ela também fez uma tomografia de tórax, né? E apareceu os linfonodos prominentes na região supraclavicular e axilares.
Segue a tomografia dela de tórax. Bom, no decorrer, provavelmente no mesmo dia, só que esses exames acabam não saindo no mesmo dia, foram solicitados exames de rastreio na investigação dessa linfonodomegalia. Então, essa paciente, ela tinha imunidade para Epstein-Barr, citomegalovírus, mas não tinha para parvovírus, HIV negativo e os marcadores para hepatite HBsAg e anti-HBs negativos. Bom, então a conduta inicial para ela, né? Já mostrei que foi iniciada uma investigação laboratorial imaginológica, foi prescrito reposição de ferro por conta da anemia, iniciaram corticoide 40 miligramas e foi solicitado, nesse momento ela ainda estava na clínica médica, uma biópsia de linfonodo, porém não foi realizado a biópsia, foi realizado um aspirado no dia 27/11. Coletou um escarro no dia 30/11, e aí já começou a se pensar em uma tuberculose ganglionar. Iniciaram para ela meropenem e vancomicina. Ela chega para a gente no setor de infecto no dia 1º de dezembro. Nós adicionamos RIP, suspendemos o antibiótico e o corticoide, mas aí no dia 6/2 a gente conseguiu que ela fizesse uma biópsia do linfonodo. Bom, esse aspirado linfonodo, citologia e cultura não cresceu nada. No bar e nos carros que ela fez, para tanto o GeneXpert e o bar deram negativos para tuberculose. Bom, então ela chega para a gente no dia 20, a gente começa um rastreio com laboratório de sorologia e tomografia. A cultura e o aspirado linfonodal e o TRM não mostraram nada para a gente, e as hipóteses iniciais foram de linfoma e tuberculose ganglionar, por conta da questão epidemiológica, né, da tuberculose, no nosso estado. E aí ficou inicialmente com o diagnóstico de tuberculose ganglionar. Ela recebeu alta no dia 7/2, um dia depois que ela fez a biópsia, e a gente marcou um segmento ambulatorial para que a gente checasse a biópsia. Então, ela chega para a gente no dia 10, a gente tem um ambulatório de infecto, né? Às sextas à tarde, e a gente se depara com um resultado de paracorpo no linfonodo da paciente. E ela fez imunistoquímica também. Eu vou mostrar as lâminas para vocês. A gente conseguiu com o laboratório, que no caso era nosso parceiro na ocasião, as lâminas dela. Assim, a gente vê aqui, né, o paracoco, que é o Progô, PAS, e aqui já é um marcador de imunistoquímica. As outras lâminas também são marcadores de imunistoquímica. Bom, essa é a foto que a gente conseguiu tirar no ambulatório dela, né? Ela ainda tinha ainda um linfonodo proeminente aqui é a marca da biópsia. E aí, naquele momento, a gente começou o itraconazol para ela, 200 miligramas dia, com o segmento a seguir, né? Com as consultas programadas para ela. Então, agora eu vou começar a falar sobre o paracoco, né? O paracoco, a paracoccidioide micose é a principal micose sistêmica do Brasil, é uma micose sistêmica e a principal do Brasil. O fungo, ele é termodimórfico, ou seja, ele tem duas apresentações. Então, as espécies são Paracoco brasiliensis, antes era absoluta, né? Mas depois se descobriu o Paracoco lutzi, né? Que tem uma única espécie, sendo que o Paracoco brasiliense descobriu umas subespécies, né? Venezuelenses, americanos e tem umas outras, já são 4 ou 5 subespécies. O paracoco ele é um fungo dimórfico, ou seja, eles têm apresentações diferentes relacionadas à temperatura. Então, 28 graus de temperatura ambiente, ele é a forma filamentosa e ele toma forma infectante 35 graus no nosso organismo. Aqui eu coloquei o tatu-bolinha, né? Existem vários animais que podem ser reservatório do paracoco, mas o tatu-bolinha, ele é um animal que ele tem uma carga fúngica muito grande e é um animal, né, de terra, então, assim, é uma questão importante, assim, relacionada à infecção do ambiente, né? Ali do solo que ele está. Isso foi uma campanha dessa prefeitura de Saboeiro. Bom, agora falando um pouquinho da epidemiologia, né? A gente tem essa imagem, uma imagem do consenso de Paracoco. A gente tem as regiões com alta endemicidade aqui na região sudeste, norte, a gente tem centro-oeste.
E aí, aqui na região centro-oeste, é importante de ressaltar que a espécie mais comum é o Paracoco lutzi, né? E aí, de acordo com conforme os outros locais, a gente vê que vai diminuindo essa endemicidade. Isso ao longo do tempo foi mudando, obviamente, né, por conta da fronteira agrícola, né? E aí isso foi mudando porque a gente vai ver que é uma infecção muito ligada à atividade de agricultura. Então, isso ao longo do tempo, de acordo com essa mudança das fronteiras agrícolas, a gente viu que obviamente, mudou-se um pouco ao longo dos anos esse retrato aqui, né, nessa epidemiologia. A gente ressalta também a mortalidade por paracoco. Esse período é um período de 98 a 2006, com 6.732 internações e 1.523 óbitos, e uma taxa de um por milhão de habitantes. É importante ressaltar que paracoco apresentou 50% das internações e dos óbitos sobre micose sistêmica prevalente nessa ocasião. Bom, depois desse período, assim, a gente tem um pouco mais à frente, 2010 a 2021, e aí a gente vê que o Paracoco aqui está em segundo lugar, né, perdendo para o cripto, 1.215 casos. Bom, como a gente é do Rio, a gente, infelizmente, a gente não tem epidemiologia do Rio exatamente, mas a gente tem esse fato que foi super importante nessa ocasião, né, com a construção do arco metropolitano, que foi uma construção que durou acho que em torno de 10 anos, e aí houve se levantou muita poeira, né? Então, os trabalhadores de construção civil também se enquadram nesse como fator de risco para ter a doença. E aí, nesse momento aqui, o professor Franciscone fez um levantamento. Até então, a taxa era de 2 ponto alguma coisa para o Rio de Janeiro e foram, nesse ano, 8 casos, né? Nesse recorte de 2015 a 2016. E esses casos culminaram lá na Fiocruz e aí eles observaram e foram investigar e aí se chegou a essa correlação por conta dessa construção. Importante a gente falar também que o Paracoco ele é de notificação compulsória no Rio desde 2021. Então, aqui está a ficha de notificação do Paracoco. Bom, agora falando um pouco da infecção, né? Bom, a gente tem as atividades relacionadas à atividade de agricultura, construção civil. Então, são pessoas que vão se expor, né, à questão do solo, e aí ele é inalado na forma de conídeos, de esporos, e dentro do organismo ele toma a forma de levedura, que é a forma infectante. Então, ele pode se ter uma disseminação sistêmica, né? E aí a gente vai ver isso, forma aguda, ou se formar um granuloma que um tempo de infecção maior que seria ligado à forma crônica. Aqui, como eu falei, tem outros animais que são reservatórios, mas a gente vê aqui o tatu-bolinha no topo por conta de alta carga fúngica que ele consegue ter, né? Então, ele é importante reservatório. Bom, quando a gente fala de desenvolvimento da doença do paracoco, quando um paciente ele não tem uma resposta TH1 importante, ele não é ativo, ele não tem uma boa resposta TH1, ele desenvolve a forma aguda, né? Porque ele não consegue formar um granuloma compacto. E aí a gente vê respostas TH2 e aí a gente vê mais essa forma, né? Então, TH1, forma granuloma compacto. Quando não tem, forma a forma grave. TH2, se você tem, bem, e aí você acaba formando a outra forma. Então, uma resposta, a gente chega à conclusão que uma resposta TH1 é ineficaz, promove a disseminação linfohematogêmica da doença. E é muito comum, a gente vai ver em crianças e adolescentes. Os fatores de risco, a gente já comentou, né? Então, são profissões relacionadas ao manejo do solo contaminado, agrícola, terraplanagem, preparação, jardinagem, transporte de produtos vegetais, aqui também entra eu não coloquei, perdão, mas entram os trabalhadores da construção civil, pacientes tabagistas e alcoolismo. Bom, o paracoco tem suas formas clínicas, né? Então, a gente tem a infecção paracoccidioides, que então você não tem o desenvolvimento da doença, mas a gente tem a doença em si, que a gente tem três formas, e eu vou me atentar mais à forma subaguda, e à forma crônica.
Então, a forma subaguda, ela é uma forma de menor quantidade, então de 5 a 25%, é muito comum em crianças e adultos jovens. Tem uma evolução mais rápida, disseminada, pode ter linfonodomegalia, evoluir para fistilização. A gente teve um caso aqui, que não é isso que eu estou apresentando, mas com muita fistilização, hepatomegalia, lesão cutânea e envolvimento osteoarticular. E raramente pulmonar. Então, febre, perda de peso, anorexia, emagrecimento. E os linfonodos, eles podem tomar um tamanho que podem realmente comprimir ali estruturas intraabdominais. Então, se a gente vê que o nosso caso, a paciente, ela teve febre, perda de peso, é, e ela realmente foi uma forma aguda subaguda. Na forma crônica, que é a maior parte dos casos, de 74 a 96%, realmente, normalmente ocorre em adultos com uma prevalência masculina, né? Aqui na forma subaguda, você pode ter um tempo entre 3 meses, entre 3 semanas a 3 meses para desenvolver a forma aguda. Aqui você vê que já o tempo é maior para desenvolvimento da doença e muito mais isso aqui. Às vezes são 20 anos que depois já acaba se descobrindo a infecção por paracoco. Então, o comprometimento pulmonar é mais presente, né? Pode acometer mucosas das vias, é, da via oral, aerodigestiva, superior. Tem alguns casos graves que aí eles são você tem perda ponderal importante, comprometimento pulmonar e acometimento dos outros órgãos, adrenal, sistema nervoso central e osso, né? E aí você tem uma presença de linfonodos maior, com maior cadeias, com ou sem supuração. Bom, no exame físico é importante, né? Quando a gente recebe um paciente, obviamente que não obrigatoriamente possa acontecer uma forma subaguda ou aguda no paciente um pouco mais velho. Então, nesse momento é importante avaliar o quê, né? O grau de envolvimento multissistêmico, linfonodomegalias, as lesões cutâneas, hepatos pleno, massas abdominais, icterícia, ascite, envolvimento da suprarrenal neurológico, diarreia, dor abdominal e vômitos, febre, perda de peso e dor, né, na região óssea, porque pode sim acontecer lesões ósseas na forma aguda. Na forma crônica, então aí você vê mais um acometimento pulmonar, de pele, né, com expectoração, lesão na pele e na mucosa oral, que é muito comum. E às vezes o dentista até que acaba, às vezes, participando, às vezes, dessa forma, né, que faz a biópsia e manda para a gente poder tratar. Então, tem também o comprometimento adrenal nessa forma, né, que a gente pode avaliar astonia, emagrecimento e hipotensão, escurecimento da pele, dores abdominais, aqui pode formar também granuloma na adrenal em si. O sistema nervoso central, cefaleia, déficit motor, confusão, alteração do comportamento, é um diagnóstico diferencial de paracoco do sistema nervoso central. Aqui, essas imagens são do consenso de Paracoco, a gente vê essa forma comum, né, asa de borboleta, que pega mais o lobo médio que a direita, e aqui mais superior à esquerda. Então, é bem comum, é bem característica. Você vê aqui comprometimento da adrenal, aqui no sistema nervoso central. Aqui na criança você vê linfonodomegalia, né? Aqui você vê a fistilização, hepatos pleno, mais linfonodomegalia, e a gente tem também a forma que é muito comum na forma oral, né? Na forma oral, a gente vê as lesões amoriformes e você tem as lesões de pele também. Bom, importante, né, quando chega um paciente, é a gente avaliar os diagnósticos diferenciais, né? A gente sempre tem um diagnóstico importante diferencial é a tuberculose, né? Para paracoco, ainda mais na forma crônica, por conta do acometimento pulmonar. Outros fungos, pneumonia, né? Por bactérias, neoplasia. Pensou-se, na verdade, para essa paciente também linfoma. Eu acredito que foi por isso que começaram um corticoide para ela, né? Mas aí, por conta da histopatológico, a gente conseguiu ver que era o paracoco. E tem a sequela, que é a terceira forma, que são pacientes que às vezes já têm outras doenças, né? DPOC, enfisema, mas também tem paracoco. Então,
e que não é para pouco. Então, a gente precisa avaliar o paciente para tentar coletar material para chegar, identificar o paracoco em si. Aqui a gente tem o mnemônico famoso, né, que é o mnemônico PLECT, que são as doenças que fazem diagnóstico diferencial da parte de pele com paracoco, paracoco, leishmaniose, esporotricose, cromo e a tuberculose, e também tem o carcinoma espinocelular. Bom, aqui tem bastante, eu coloquei aqui um adendo, um material a mais sobre possíveis diagnósticos diferenciais que a gente precisa pensar quando tem paracoco, tanto na forma aguda quanto na forma crônica. Então, tem aqui a tuberculose, aqui de todas as, tanto na forma crônica como na forma aguda, ela aparece. Então, é importante a gente sempre pensar na tuberculose, foi isso que aconteceu com essa paciente. Ela no início, acabou ficando com um diagnóstico diferencial de tuberculose. Bom, agora vamos para o diagnóstico. O padrão ouro são elementos fúngicos sujetivos de paracoccidioides no exame, no espécime clínico, né? Então, se a gente tem condições, se for, por exemplo, uma paracoco que acomete só adrenal, fica complicada, né? Aí você tem a sorologia para te ajudar. Mas se for pulmonar, você tem escarro, você pode fazer aspirado da lesão, que a gente fez do linfonodo, aspirado do linfonodo, fragmento de biópsia e de outros órgãos supostamente acometidos. Um raspado, por exemplo, de uma lesão, né? E aí a gente pode fazer realmente ali a lâmina e para identificar o fungo em si. Então, o padrão ouro é identificar o fungo em si. Então, você pode fazer isso por micológico, você pode fazer isso por, como a gente fez, como histopatológico. E aí a gente precisa de um local que tenha condições de coleta do material. E a gente tem as provas sorológicas que nos ajudam tanto no diagnóstico como na avaliação da resposta ao hospedeiro, né? Então, a gente tem o método de imunodifusão dupla contra a imunoeletroforese, ELISA e imunoblot. Só que as provas sorológicas, obviamente, elas têm uma sensibilidade importante. Então, por que que eu coloquei a relação SGP43DA? Porque ele é um antígeno do Brasiliensis. Então, a gente pode ter, e eu vou mostrar isso a seguir, um falso negativo de um paciente que possa estar infectado por Paracoco lutzi, e quando, na verdade, né, não são todos os locais que têm, os grandes centros têm já a sorologia que contempla as duas formas, mas talvez a gente possa perder esse diagnóstico aí por conta dessa proteína que é encontrada, mas não é encontrada no lútez, tá? A Caiodara não fez, perdão, falei da paciente. A paciente não fez o teste, porque no momento a gente não dispunha dele. Aqui é isso que eu justamente estava conversando com vocês, né? A gente tem o Lútz, que é muito comum na região centro-oeste. Então, se um paciente vai fazer um teste de um teste sorológico que não contempla as duas formas, ele já tem 26% só de positividade, e se for fazer a forma do Lútz, só 92%, e ao contrário, né? Se um paciente estiver infectado e for fazer um teste de antígeno que contenha um antígeno só do Lútz, ele também perde sensibilidade para detectar a infecção. E aqui é um artigo que comenta sobre essas novas formas, né, sobre essas novas descobertas filogenéticas dos subtipos. Bom, existem alguns desafios diagnósticos, que é o treinamento para microscopia. Então, para poder fazer um micológico direto, precisa de um microbiologista treinado. O histopatológico é bom, mas também é mais demorado, né? Então, no caso da Caiodara, se tivesse conseguido fazer o micológico, a gente teria um resultado mais rápido, mas infelizmente a gente não dispunha dessa opção. Existe detecção de anticorpos para novas espécies, né? E aí a gente também tem uma questão do paciente ser imunodeprimido, e aí você não tem uma resposta antigênica boa, e aí também é uma condição de você ter um falso negativo, mas aí pode-se largar a mão de outras técnicas, né? De outras, de outros de histopatológicos, se for o caso, de escarro, para a gente poder detectar.
E tem o PCR, que é o de alto custo, e aí, infelizmente, são laboratórios de referência que têm essa metodologia. Agora nós vamos para o tratamento. Bom, o tratamento do paracoco, esse é do consenso de paracoco, é o itraconazol, né? 200 miligramas diária, e a gente tem ali entre 9 e 18 meses, a gente faz 12 meses normalmente, né? E a gente tem como substituição, né? Como ou segunda opção, o Bactrim, né? Que é muito bom para criança também, uma questão do itraconazol, ele é um comprimido que tem uma forma farmacêutica que precisa ser digerida no estômago, então, se você macera isso, você pode perder ali biodisponibilidade, então é importante. E a gente tem a alfa-B que a gente usa para as formas graves, né? E que são importantes ali naquele contexto de infecção aguda, mas no caso da Caiodara, a gente está tratando com itraconazol. Existe, obviamente, Existem, obviamente, os novos derivados azólicos, o bórico, posaconazol e isoconazol. Pelo consenso, eles podem ser substituintes do itraconazol quando o custo for acessível, ainda são drogas caras. E o up-to-date, eu fui pesquisar, né, se tinha alguma coisa importante relacionada à eficácia, e aí eu achei, tem esse estudo que demonstrou similaridade, né, entre o bórico e o itraconazol em 200 dias e 6 meses. E o isaconazol ainda tem estudos escassos. O bórico pode ser utilizado em infecções graves, então, inclusive infecções do sistema nervoso central. Você tem a opção do Bactrim, que é um medicamento que tem boa penetração do sistema nervoso central, e você tem o voriconazol e alfa-B. E é importante falar que hoje a gente tem o protocolo de micoses sistêmicas, é um formulário que a gente consegue preencher e que a gente consegue, o Ministério da Saúde disponibiliza os medicamentos para a gente, alfa-B, por exemplo, se for uma forma grave. Bom, pelo consenso de Paracoco, é preconizado um acompanhamento desse paciente, né? Avaliação mensal nos primeiros 3 meses para otimizar a adesão. É um tratamento muito longo que que depende muito da gente, do paciente, da gente ter empatia, da gente conseguir que esse paciente ele adira ao tratamento. Importante falar do itraconazol, que, deixa eu botar só um instantinho que eu não falei, é sobre as interações medicamentosas. A gente sabe que o omeprazol é um medicamento largamente utilizado, que é vendido sem receita, e um medicamento que, pelo consenso comum, eu tenho uma dor de estômago, eu posso usar o omeprazol, e ele não pode ser utilizado com o itraconazol. É importante também conversar isso com o paciente, né? E conversar também sobre a administração perto das refeições, que aumenta a acidez, e o itraconazol é mais bem absorvido no ambiente ácido. Então, isso é extremamente importante da gente conversar com o paciente. Então, aqui, por conta da tolerabilidade do tratamento e certificada resposta clínica, a gente tem as consultas mensais no primeiro mês, depois trimestrais, com avaliação da resposta, né? Resposta boa, a gente pode encerrar o tratamento ali com 12 meses. Bom, eu trouxe a relevância do tema do paracoco. Esse é um documento da Organização Mundial da Saúde que traz para a gente os fungos prioritários, que a gente tem o grupo crítico, o grupo de alta prioridade, de média, onde se encontra o paracoco. No último congresso foi falado sobre um manifesto, né, um manifesto para que todo o Brasil coloque o Paracoco como notificação compulsória, né? E esse manifesto aqui facilmente qualquer pessoa consegue assinar, só entrar no Instagram do INE da Fiocruz e você consegue assinar o Paracoco para que ele se torne uma doença de notificação compulsória, ele se torne uma doença de maior visibilidade, maior investimento, né? Seja do Ministério, das prefeituras, do Estado, para que a gente consiga ter, né, condições de identificar mais, ter treinamento para as lâminas de micológico direto, ter maior disponibilidade de sorologias, um maior acervo ali para a gente conseguir fazer o diagnóstico e tratar os pacientes
que por conta da subnotificação não se entende, não consegue se ver o grau de comprometimento da doença no nosso país. Aqui estão as referências, aqui é o nosso grupo, né? Doutora Amanda, eu, doutora Luciana, doutor Roberto, aqui são as residentes, ela é a Cintia R1, Débora é minha R igual, doutora Mariana, e aqui está o Pedro, que também é o R1. Esse é o nosso grupo e esse é o nosso hospital. Muito obrigada. Ô, Diane, parabéns pela apresentação. Vou passar aqui, então, antes das perguntas, as palavras aqui para o Roberto Falsi, para os moderadores do caso, caso queiram trazer alguma discussão ou acrescentar mais alguma coisa, fiquem totalmente à vontade. Boa noite, Rodrigo, tudo bem? Então, Tudo tá me jóia, ouvindo? estamos ouvindo. Deixa eu ver se estou com vídeo. Abriu. Então, agradecer aí o Rodrigo, última apresentação desse mandato brilhante, né? Você que abriu as portas para o nosso serviço aí, para todos os serviços. Muito agradecido, sempre muito gentil com a gente. Agora a Carla também, que vai continuar na gestão, é, vai manter esse trabalho muito bom, com certeza. Essas discussões são sempre muito boas. Então, a gente, ali no nosso serviço, sempre tem muitos casos, né? Então, conversando com as meninas, a gente optou por trazer esse caso de adenomegalia, que eu acho que para todos os colegas aqui, apesar de ser uma coisa muito simples, aparentemente, é sempre um grande desafio do diagnóstico. Parece uma coisa muito fácil, mas a gente tem muitos entraves. Lá no meu hospital, por exemplo, a gente tem um entrave de, principalmente, fazer a biópsia, com brigas com a cirurgia para fazer, e isso aí a gente acaba levando uma demora no diagnóstico. Eles pedem para esperar, a gente insiste em fazer, então, às vezes pegamos alguns pacientes mais tardiamente. Acabamos de perder um paciente lá com paracoco também, que tratou tuberculose, e fez um tempo, quando conseguiu fazer a biópsia, o paciente evoluiu mal. Então, a gente tem esse desafio, eu queria trazer isso para ver o que os colegas também acham sobre isso, já que é uma coisa muito corriqueira, né, no nosso meio. O nosso ambulatório de infectologia geral, a gente recebe muito paciente assim com investigação de linfonodomegalia, e na cabeça de muitos colegas é só tuberculose ganglionar que parece que é o que vem acarretar. Eu tenho uma estatística minha lá do nosso serviço, mais ou menos a tuberculose ganglionar com certeza é mais, né? Mas responde mais ou menos 60% dos casos. Então, 40% você tem muito paciente que pode acabar evoluindo mal, como esse de paracoco. A gente perdeu um outro paciente com linfoma também, então acaba perdendo o tempo do tratamento. Uma outra coisa interessante para essa paciente, a gente sabe do paracoco, da história epidemiológica, é sempre muito importante. Essa menina, uma adolescente, ela não tinha história epidemiológica, ela vivia na área urbana e veio apresentar o paracoco. Infelizmente, a gente demorou um pouco o diagnóstico, como vocês viram, ficaram tratando erradamente por algum momento, erradamente não, sem diagnóstico, tentando fazer o possível, né? E quando conseguimos o diagnóstico, a gente fez o tratamento tá evoluindo bem agora. Mas é mais ou menos isso aí. Quero agradecer a todos aí a presença de quem está participando, dos colegas. Vi que tá o Alberto ali, a professora Jussara também, minha staff antiga aí da tempo de residência. E é isso aí, eu acho que tá bem visto. Muito obrigado aí, Rodrigo. Obrigado a todos. Excelente aí, contribuição. A impressão que eu tenho também é que os colegas, às vezes não infectologistas, acham que, ah, não, para pouco é uma coisa assim, para um ou dois. Eu sempre penso assim, é um ou dois por mês, no mínimo, né? Mas queria então abrir para as perguntas, considerações de Deixa eu todos. falar uma outra coisa, Rodrigo. Só uma última Oba, coisa. Até o último caso que a gente apresentou foi a Amanda, que era a nossa residente, agora a nossa staff está aqui no grupo. Foi sobre adenomegalia também, sarcoma de Kaposi, né? No paciente tinha HIV, mas com CD4 alto, não sei se vão recordar, foi uma apresentação de 2 anos atrás nossa. Mas para ver mais um exemplo de que muitas coisas podem acontecer com esses linfonodos aí que tanto trabalho dão para gente. Obrigado aí, boa noite. tá, pô, com certeza. Então, de qualquer forma, está aberto. Quem quiser fazer alguma pergunta sobre o paciente ou, de repente, acrescentar alguma coisa sobre sua própria experiência com paracoco, fiquem à vontade.
Alberto está aqui mandando um abraço. Temos perguntas. Carla quer fazer alguma consideração? Linfadenomegalia é sempre um problema, né? Infelizmente, por mais que nós tenhamos evoluído na questão diagnóstica, mas os pacientes ainda ficam rodando na rede com atraso, sempre para esse diagnóstico, né? Então, apesar de ser um quadro que aparentemente é simples, que poderia ter um diagnóstico concluído de uma forma mais precoce, mas infelizmente realmente a gente não consegue esse diagnóstico rápido para que esses pacientes possam ser tratados. E o que finda acontecendo mesmo é isso, é início de tratamento empírico para tuberculose. É o que acontece na maioria das vezes. É isso. E parabéns pela apresentação, parabéns pelo caso. Temos uma pergunta aqui também da Cristiane, com relação a manter o tratamento até que se obtenha os critérios de cura. Ela colocou aqui no chat. Sim, no caso dessa paciente em si, a gente vê a melhora clínica, né, a adenomegalia retroceder, né? Então a gente mantém ali pelo consenso, a gente tem entre 9, né, e 18 meses. Então a gente vai observando a cada mês, no início mais tempo, né, consultas menos espaçadas, mas a gente vê realmente a regressão, a melhora assim absurda da adenomegalia da paciente, que a gente está vendo nessa paciente. E aí se a adenomegalia cessou, o paciente está evoluindo bem, ali entre 9 meses o consenso já diz que você poderia suspender. Mas no caso dela, a gente vai estender um pouquinho, até porque ela faltou uma consulta, mas a ideia é que com 12 meses a gente pare, estando a adenomegalia resolvida. Professor Roberto quer falar? Não, não, acho que isso aí tá bem explicado mesmo. Beleza, meus amigos, mais alguma pergunta, alguma consideração para discutirmos aqui? Aliás, queria agradecer também. Nossa, temos quase 50 pessoas, né, nesse horário, então só os resistentes. Temos aqui muitos elogios. Então, a própria Carla colocou aqui também, Carlos Henrique, muito bacana. Bom, meus amigos, então, se nós não temos mais perguntas, eu vou encerrar aqui nossa primeira metade da apresentação com muitos agradecimentos aos colegas do Hospital Geral de Nova Iguaçu. É sempre um prazer tê-los aqui e esperaremos vocês ansiosamente no ano que vem para o Clube de Infecto também. Então, muito obrigado. Obrigado, Diane. Obrigado, todo mundo. E, bom, Obrigado a você, Rodrigo, aí, pela atenção. Muito obrigado a todos. beleza, obrigado, Roberto. E gostaria, então, de fazer o segmento com a nossa próxima apresentação e convidar o doutor Márcio Nucci, que é professor titular de hematologia da UFRJ, líder nacional de infecção em câncer e terapia celular do grupo Oncoclínicas, para fazer a apresentação novas drogas antifúngicas. Então, doutor Márcio, eu acho que ele estava aqui já desde o início, eu acho. Isso. Boa noite. Ô, Márcio, seja muito bem-vindo. Que prazer recebê-lo. Beleza, obrigado, gente. Bom, o que que um hematologista fala de novas drogas antifúngicas é uma coisa meio esquisita, né? Mas eu milito em infecção e hematologia há 35 anos, mais ou menos,
Eu fiz minha carreira de pesquisador nessa área e chefei o laboratório de micologia do Hospital da UFRJ por quase 20 anos. E então, tenho uma interface muito grande na micologia, que continuo com bastante atuação, trabalhando com colegas e mesmo no desenvolvimento dessas novas drogas, ou como investigador no passado, ou como membro de advisory boards aí para discutir esses desenhos de novos estudos, né? Então, eu vou fazer uma apresentação sobre os novos antifúngicos e então aqui meus potenciais conflitos de interesse. Eu tenho consultoria com algumas das empresas que lidam com antifúngicos, MSD, a Cidara, a Knight, a F2G, que tem uma droga antifúngica nova. Então, tenho potenciais conflitos de interesse, embora esta apresentação não seja eh, remunerada. Então, vamos começar com as drogas antifúngicas que a gente tem hoje em novembro de 2025. Então, a gente tem os dois poliênicos aqui, a velha anfobedeoxicolato e a anfotericina lipossomal. Anfotericina complexo lipídico, que andou por aqui muito tempo, ela sumiu. Nós temos quatro equinocandinas agora. A gente tem a Caspo, que foi a primeira introduzida lá no começo dos anos 2000, a micafungina na sequência, depois a anidulafungina, e no vermelhinho está a novidade comercialmente disponível no Brasil, que é a rezafungina. Nós temos os azólicos Fluco, Itra, Voe, Posa e o isavuconazol, que é o mais novo dessa leva aí desses azólicos. Alguns têm oral e venoso, o Itra, por exemplo, que não tem venoso, não tem solução oral, não é uma droga que a gente usa muito, a não ser, por exemplo, em histoplasmose. É, o posaconazol, nós temos uma limitação no Brasil que ele não tem nem a formulação venosa e nem o tablet, que tem uma biodisponibilidade muito melhor. E nós temos recentemente o Isavo e a 5-fluoroestosina, que a gente nunca teve disponível, hoje a gente tem pelo sistema do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde também provém Anfobia lipossomal para doenças fúngicas documentadas, de forma que hoje a anfobia desoxicolato, ela praticamente não tem grandes apelos para o seu uso. Mas a despeito dessas drogas antifúngicas que a gente tem, temos algumas limitações do armamentário terapêutico que eu saliento nesse slide. Então, a gente tem toxicidade renal da Anfobê, anemia, nós temos uma questão que a Anfobê só tem uma preparação venosa, e a dose adequada não está muito estabelecida, tem uma briga danada. Por exemplo, se você tem uma doença fúngica invasiva mais grave, potencialmente, como mucormicose, tem gente que usa 10 por quilo por dia, 5 por quilo por dia, 3 por quilo por dia para formas menos graves. Então, a despeito da anfobia lipossomal está no mercado há mais de quase 35 anos, nós não temos, por falta de ensaios adequados, a dose adequada, né? Equinocandina, lembrar que as equinocandinas, é fácil para o residente guardar, que ele lembra da caspofungina. Caspofungina é Cândida e Aspergillus. Casp é Cândida e Aspergillus. Então, as equinocandinas, a parte de delas terem uma atividade para prevenir pneumocistose, é interessante, elas atuam para prevenir pneumocistose em modelos animais, mas elas não conseguem tratar a pneumocistose, mas elas praticamente são limitadas a Cândida e Aspergillus. E tem a limitação de venoso. Os azólicos são muito polivalentes, mas a gente tem vários problemas. Toxicidade hepática é um problema muito sério, itraconazol, posaconazol, voriconazol, o isavo tem menos. Prolongamento no QT é um problema com polimedicina. Interações medicamentosas, hoje na hematologia a gente tem várias drogas-alvo que tratam leucemia, linfoma, e todas metabolizadas no CYP3A4, que é a principal via metabólica bloqueada pelos azólicos.
e níveis sanguíneos não confiáveis. Existe recomendação formal de monitorização sérica mandatória para voriconazol, coisa que a gente não tem na maioria dos estudos, dos centros, e muito desejada para posaconazol quando se usa em profilaxia. Então, temos várias limitações. Além disso, a gente tem algumas limitações relativas aos fungos, né? Algumas resistências aí, né? Então, você tem a Candida auris multiresistente, que ainda bem no Brasil veio a Candida auris muito aí pipocada em alguns lugares, mas os padrões de suscetibilidade são bem inocentes comparado com outras séries em outros lugares do mundo. O que está emergindo, que é interessante, é Cândida parapsiloses e Cândida tropicalis resistentes a fluconazol. Tem alguns dados preliminares aqui no Brasil que apontam aí, batendo ali no 8%. Então, algo que a gente está vendo com a Cândida parapsilose tropicalis, o que a gente viu com a Cândida glabrata lá no começo dos anos 2000, quando a gente desenvolveu alguns estudos epidemiológicos de candidemia no Brasil e na América Latina. E aspergillus fumigatus resistente a azólico, que aqui no nosso meio não tem. Isso é praticamente limitado à Holanda, Bélgica, Alemanha e alguns outros lugares, muito ligado ao uso de azólicos na agricultura, com, com, é, com fórmula muito similar aos azólicos que a gente usa. E, além disso, a gente tem alguns fungos que a gente tem muito pouca opção. Fusarium é um transtorno, a gente teme muito Fusarium. Lomentospora prolificans, que não tem no Brasil, são raríssimos casos, tem mais na Espanha, na Austrália, lugares áridos, mas praticamente não tem tratamento. Zero tratamento para Lomentospora. Paciente que tem um diagnóstico de lomentosporíase é uma sentença de morte. Eu vou mostrar para vocês dados muito interessantes de novos antifúngicos. Cedosporium, que antes era Cedosporium apiospermum, Cedosporium prolificans. Agora dividiu em dois gêneros, Lomentospora e as espécies de Cedosporium, e o prolificans é um dos mais frequentes. E os agentes de mucorales, que têm suscetibilidades muito variadas aí a diferentes antifúngicos. Então, antes da gente falar dos novos, vamos falar um pouquinho dos velhos. O que a gente tem de informação quente, recente? O primeiro é que anfobedesoxicolato, como eu falei um pouquinho antes, não tem nenhum apelo hoje para a gente usar anfobedesoxicolato. A gente tem três goleadas aqui de Anfobia lipossomal ou de um outro agente. No caso da aspergilose, Anfobia deoxicolato, uma performance pífia, com uma diferença de sobrevida de mais de 20 pontos percentuais, é, favorecendo o VORI. Em fusariose, a gente publicou uma série de 200 e tantos casos de 40 países do mundo, onde a gente analisou dados sobre o tratamento da fusariose. Você vê que aqui embaixo é o que está desgarrado, é anfovia desoxicolato. E aqui no meião você tem VORI, anfobia lipossomal e terapia combinada. Então, a anfobia desoxicolato tem uma performance muito ruim. Mas o primeiro que inaugurou isso, praticamente junto com o do New England, mas o do New England para aspergilose não era anfobia deoxicolato versus lipossomal, o primeiro que inaugurou que a lipossomal era superior foi esse estudo em histoplasmose disseminada em HIV, que mostrou uma vantagem de sobrevida nítida do paciente que recebia anfobia lipossomal comparado com deoxicolato. Tem umas coisas interessantes novas sobre Anfobê. Tem esse estudo de 2022 que explorou uma dose alta de Anfobê lipossomal, 10 por quilo dose única. Então, em adultos HIV, cripto, randomizados, Anfobê 10 por quilo dose única, 5-FC e fluco, dose alta, por 2 semanas. Mas Anfobê era uma dose. O outro era anfobedesoxicolato, a dose padrão 1 por quilo por dia, mais 5-FC, versus 7 dias seguido de fluco. O desfecho primário era mortalidade em 10 semanas, e você vê que os dois grupos são absolutamente superponíveis, com uma tendência
a uma menos efeito adverso, obviamente, da anfobia lipossomal. Então, esse estudo é, mostra, é uma prova de conceito de que você pode fazer dose única. Isso para lugares onde você não tem muito acesso à saúde, você coloca o paciente num day clinic, faz uma dose de 10 por quilo de anfobia lipossomal e continua o tratamento oral e funciona tão bem quanto você fazer anfobia desoxicolato direto. E o outro, foi o estudo capitaneado pelo nosso colega Alessandro Pascoalotto, lá do Porto Alegre, foi publicado no CID de 2023, usa a mesma ideia. Adultos com HIV e citoplasmose disseminada foram randomizados a receber ou 10 por quilo dose única, ou 10 por quilo no D1 e 5 por quilo no D3, ou anfobia lipossomal 3 por quilo por 2 semanas. Tudo isso era seguido de itraconazol oral. E o desfecho primário era uma combinação aí de resolução de febre e sintomas no D14. E você vê que esse aqui é uma dose, aqui são 2 doses, e aqui é o grupo controle com anfobia diário. Então, nenhuma diferença nas taxas de resposta, nenhuma diferença nas taxas de sobrevida. Então, dá para você fazer dose única de anfobia lipossomal 10 por quilo e depois seguir com itraconazol. O que a gente tem de novidade de azólico? Não é bem novidade, mas o isavuconazol ainda é um habitante um pouco frequente no nosso dia a dia, infelizmente, porque é um azólico muito vantajoso em relação ao POSA, em relação ao voriconazol, especialmente para tratamento de aspergilose. Ele tem um espectro de ação muito amplo, que inclui Candida aspergillus cripto e alguns agentes de mucor. Olha, a oral, 98% de biodisponibilidade, não tem questão de comida. Por exemplo, para você dar posaconazol, solução oral, o paciente tem que tomar 14 gramas de gordura, que seria mais ou menos, os nutricionistas falam, de sobremesa, 2 bolas de sorvete desses sorvetes da Kibon. Seria mais ou menos 2 bolas de sorvete de bom. Eu comecei, às vezes eu faço isso para paciente com leucemia aguda, profilaxia, 3 vezes por dia. Na primeira semana, o cara não aguenta mais tomar as 2 bolas de sorvete no café, no almoço, no jantar. Então, uma droga que não tem interferência com comida ou pH gástrico é uma grande vantagem. A preparação venosa não tem ciclodestrina, o Vori tem ciclodestrina. O que tem a ver ciclodestrina? Ciclodestrina em modelo animal, em cachorro, mostrou vacuolização de células tubulares renais com potencial de comprometimento renal. Nunca foi visto isso em humanos, mas existe esta preocupação. E os indivíduos que têm um clínico de creatinina abaixo de 50 ml por minuto, eles acumulam ciclodestrina. Então, existe uma preocupação com voriconazol, com posavenoso também, a gente não tem posavenoso, então a gente não se preocupa com isso. Mas existe uma preocupação teórica de você usar a ciclodestrina, de usar o vorivenoso em quem tem insuficiência renal. O Isavo não tem esse problema. Tem distribuição para tudo quanto é tecido, fígado, pulmão, olho, rim, pele. A única coisa é o líquido cefalorraquidiano, porque como ele tem uma, uma, uma ligação proteica alta, ele acaba não concentrando no líquido cefalorraquídeo. Mas ele tem uma distribuição parecida com o fluco e com o vore, diferente do posa e do itra. Posa e itra são lipofílicos, então eles vão bem na pele e eles não vão bem em órgãos muito nobres ali. Então, o ISAVO tem isso, né? A indicação do ISAVO é terapia primária de aspergilose e mucormicose. Tem outra vantagem, ele tem menos interação medicamentosa, porque ele, diferente do VOR e do POSA, que são inibidores fortes e irreversíveis do CYP3A4, o ISAVO é um inibidor moderado e reversível, ou seja, parou de ter ISAVO circulante, a via está liberada. E ele não prolonga o QT. Ele, na verdade, encurta um pouquinho o QT, ninguém sabe muito bem o significado disso. E no estudo pivotal, ele teve uma performance idêntica ao Vore para tratar aspergilose, e aqui você vê na cor de Kaplan-Meier à direita a probabilidade
de insuficiência renal. Então, você vê que depois de uma semana, vai ali para 15% mais ou menos o voriconazol, enquanto que o isavuconazol fica ali no baixinho, menos de 5%. O que que tem de novidade de equinocandina? Começou a veicular na última década uma preocupação com concentração de equinocandinas em pacientes críticos. E hoje você tem essas condições que muito provavelmente podem resultar em uma baixa exposição às equinocandinas e que podem, eventualmente, indicar que você suba a dose. Então, os obesos, hipoalbuminêmicos, pacientes com situações com muita permeabilidade capilar, né, com perda de fluido pelo terceiro espaço, falência múltipla de órgãos, ECMO, reposição renal contínua e abscessos abdominais. Esse é um santuário no qual as equinocandinas não entram muito bem e que podem resultar em falha terapêutica. E já que a gente estava falando de equinocandina, vamos para o primeiro novo agente que eu selecionei aqui. É a rezafungina, que entrou no nosso mercado há pouco tempo. Ele é igual às outras equinocandinas, então eles agem lá na parede do fungo, inibindo a glucana sintetase. Lembra que todos os outros agem na membrana. Anfo-B, azólicos agem na membrana. As equinocandinas agem na parede do fungo. Então, ela inibe a glucana sintetase, tem a sua estrutura muito parecida com a anídula fungina, mas tem uma vida média muito alta, o que confere a possibilidade de você fazer uma dose semanal. Olha que bacana. Faz uma dose semanal. As concentrações de inibidórias mínimas para Cândida são muito semelhantes às outras equinocandinas, e como as outras equinocandinas, a atividade é Cândida e Aspergillus. Lembra do Caspor, Cândida e Aspergillus. Para Cândida é fungicida, para Aspergillus é fungistático. Como as outras equinocandinas, tem pouco evento adverso e tem só preparação venosa. Esse é o estudo pivotal publicado na Lancet em 2023, multicêntrico, randomizado, duplo cego, double dummy, de não inferioridade em adultos com candidemia e candidíase invasiva. Como todo estudo de candidemia, eles excluíram aquelas situações em que precisa de tratamento muito prolongado. Artrite séptica, osteomielite, endocardite, por aí vai. A rezafungina era dada na dose de 40 no primeiro dia e 200 no D8. E tinha a opção de você repetir no D15 e no D22. E outro braço fazia o tratamento de candidemia convencional, a dose de ataque de caspofungina no D1, e depois, do D2 em diante, era 50 miligramas por dia. Nos dois grupos, podia fazer um step down. O paciente melhorou a partir do D4. Quem recebeu caspo ou reza, no caso do caspofungina, recebia fluconazol, no caso da rezafungina, recebia placebo. Olha que interessante. Para mostrar que a rezafungina age por um período longo, a despeito de ser feita uma dose semanal. O desfecho primário deu um racha aqui nas duas agências dominantes, aí, a agência europeia definiu cura no D14 e a agência estadunidense da América do Norte definiu mortalidade por qualquer causa no D30. E aí a gente vê aqui que nos desfechos, tanto o desfecho de mortalidade no D30 quanto de resposta global, os dois são absolutamente idênticos. Ou seja, rezafungina dada uma vez por semana funciona tão bem quanto caspofungina, micafungina ou anidulafungina dada diariamente. E aí a gente fica aqui especulando, pensando qual é o nicho da rezafungina, né? Será que a rezafungina, por exemplo, você fazer deshospitalização mais rápida, né? Você faz uma dose, ele eventualmente repete a dose do D8 e manda o sujeito embora. Então tem uma vantagem, né? Lembrando que as equinocandinas são infusão de 1 hora em uma via dedicada.
Ou seja, em pacientes de UTI que precisam de múltiplas linhas e múltiplos fármacos, é uma vantagem você ter um medicamento que você só faz uma vez por semana. E interessante que o tempo para negativar hemocultura foi mais curto para a reza fungina. O P não é significante, mas parece que ele limpa Cândida mais rápido da corrente sanguínea. Conclusão desse estudo, que a reza fungina uma vez por semana foi tão boa quanto caspofungina diária para tratar candidíase com taxas de mortalidade e cura muito semelhantes. Aí passamos nós a nossa reflexão sobre que potenciais que a gente vislumbra do uso da reza fungina aqui no nosso meio, para tratar candidíase invasiva. Tem esse outro estudo, lembra que eu falei para vocês que as equinocandinas previnem pneumocistose. Então, olha que eles fizeram esse estudo que está quase terminando o recrutamento. É um estudo multicêntrico internacional que eles fazem o seguinte: eles pegam um transplantado halogênico. Lembra que o transplantado halogênico, quando pega o enxerto, ele tem risco de candidíase invasiva, tem risco de aspergilose e tem risco de pneumocistose, a gente dá Bactrim. Então, o que eles fizeram? Vamos dar reza fungina uma vez por semana num braço e no outro braço você dá um azólico e Bactrim. O desfecho primário é sobrevida livre de doença fúngica no D mais 90 e o estudo está acabando. E outro estudo que tem em curso é um estudo de fase 1 de farmacocinética em criança para habilitar a resafungina para população pediátrica também. Vamos mudar? Falamos de equinocandina, que é só venoso. Agora nós vamos falar de um inibidor da glucana sintetase, só que é uma droga oral. É o Ibrexafungerp, uma droga desenvolvida pela Synexis. Então, é uma classe nova de terpenoides, são os terpenoides, triterpenoides. Na verdade, ele age igualzinho às equinocandinas, só que ele é oral, tem atividade contra a espécie de cândida, incluindo auris, tem atividade contra aspergilos, mas lembrando que, como as equinocandinas, o Ibrexa também é fungicida para cândida, mas é fungistático para aspergilos. Tem boa distribuição, menos no sistema nervoso central. O Ibrexa foi desenvolvido basicamente em candidíase vulvovaginal, e ele é a única indicação de bula dele pelo FDA, não tem no Brasil ainda, é no tratamento de vulvovaginite por cândida. Nesses foram dois estudos, esse estudo fase 3 comparou com placebo, e aí a gente vê a taxa de cura, erradicação microbiológica e sucesso superiores do Ibrexa, e o outro estudo esse que deu a aprovação pelo FDA, eles compararam o Ibrexa com fluconazol oral, então, os dois orais, e você vê interessante que você tem aqui do lado esquerdo D10, do lado direito D25. Qual a diferença das barrinhas aqui? Barrinha azul é do Ibrexa e barrinha verde é do Fluco. Aqui está tudo igual, mas no D25, lembra que é uma dose única, né? Uma dose única de Fluco ou uma dose única de Ibrexa, 2 vezes por dia, tudo no D1. Ao cabo de 4 semanas, teve mais recidiva no grupo que recebeu fluconazol, necessitando de outras terapias para tratar a vulvovaginite por cândida. O que tem de estudo do Ibrexafungerp? Tem um estudo que completou é um estudo fase 2 em pacientes com doenças fúngicas invasivas refratárias ou que não toleravam por toxicidade. Foram 233 pacientes, infecção em vários órgãos, uma resposta global aí de 61%, em candidemia 65% e em aspergilose 40%. A 40% está mais ou menos parecido com o que se observou nos estudos lá atrás de caspofungina, por exemplo,
terapia única de resgate em aspergilose. Ressaltando, né, mostrando mais uma vez que as equinocandinas elas são bons adjuvantes na terapia da aspergilose, mas eu não, particularmente, não confio nas equinocandinas como monoterapia para tratar a aspergilose invasiva. Que mais que a gente tem de estudos? Teve um estudo de Vori mais Ibrexa ou placebo em aspergilose invasiva. Então, eles exploravam aqui se o Ibrexa fungerp tinha um sinergismo com voriconazol, mas esse estudo recrutou só 22 pacientes, foi um tiro na água. Tem um outro estudo em candidíase invasiva, que esse ele está tentando achar um nicho do Ibrexa, né? Vamos combinar. Mas ele faz. Mas aqui é interessante, porque ele bota uma equinocandina seguido de como se fosse uma equinocandina, né? Então, uma equinocandina que inibe a glucana sintetase contra um tipo equinocandina oral, que também inibe a glucana sintetase, versus o fluconazol. Esse estudo não tem resultado ainda, mas é interessante, porque, por exemplo, se você tem uma situação em que, por exemplo, está emergindo Candida tropicalis resistente a flúco, Candida parapsilose resistente a flúco, o Ibrexa pode ser um bom step down oral para a equinocandina. Quem sabe você dá uma dose de resafungina, uma única dose, e a partir do D8 você dá Ibrexa, se o paciente foi bem e vai para casa. Estudo completado, não tem resultado. E o outro tem um estudo de 30 pacientes com candidíase causada por Candida auris, uma taxa de resposta de 70%. Aí agora vamos para um outro que esse, para mim, é o que tem melhor perspectiva, vamos dizer assim. É o Fosmanogepix. O Fosmanogepix é a prodroga do Manogepix. O Manogepix que é a droga que é ativa, que inibe essa enzima GWT1, glicosilfosfatidil inositol, é uma proteína de ancoragem da parede do fungo. Quando essa enzima é inibida, ele deixa a parede frágil e expõe um beta-glucana, um 3-beta-glucana. E a dectina 1, que é esse componente da nossa imunidade inata, a dextina 1 reconhece beta-glucana liberada ali na parede do fungo. Se não tem beta-glucana, a dextina 1 fica quietinha. Apareceu beta-glucana, a dextina 1 promove, então, a interação do fagócito com o fungo. Então, ele atrapalha, ele destrói, vamos dizer assim, a integridade da parede do fungo. Então, você vê que anfobia na membrana, azólico é na membrana, equinocandina na parede, o Ibrexa fungerp na parede e o Fosmanogepix na parede. Então, parece que a parede é muito mais interessante, mesmo porque a gente não tem parede celular, né? Então, os eventos adversos são muito menos prováveis porque não tem um homólogo, né? Diferente, por exemplo, do azólico, que ele inibe o citocromo P450 do fungo e inibe o nosso citocromo P450. Então, como eu falei, é a prodroga do Manogepix. Olha que beleza. Atividade contra a Cândida, incluindo Cândida auris, mas curioso, não é ativo contra a Cândida krusei. Menomale Cândida krusei, por exemplo, no nosso meio é 1% no máximo das candidemias. Mas ele é ativo também contra cripto, contra cocci, aspergilos, e olha como começa aí, ó. Fusarium, lembra do slide que eu mostrei de fungos órfãos que não têm remédio? Cedosporium, mucor, lomentospora, lembra que eu falei? Lomentospora diagnosticou sentença de morte. Então, ele tem um espectro espetacular, incluindo fusário, que é uma doença que eu tenho um apreço grande, tá? Estudei muito fusariose aí ao longo de mais de 25 anos, e a gente teve muito óbito por fusário, e possivelmente a gente vai ter um breakthrough
no tratamento da fusariose, como eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Tem uma distribuição tissular excelente, parece com o fluco, parece com o vore, parece com o isavo. Então, vai no fígado, vai no pulmão, vai no cérebro, vai no olho. Endoftalmite funciona. Oral e venoso, gente, o que que mais? 90% de biodisponibilidade, pouco potencial de interação medicamentosa, sem efeito de comida. É o, é o, é o perfeito, é o mundo perfeito. Vamos para os estudos. Estudo fase 2, braço único no tratamento de doenças fúngicas causadas por aspergilos ou fungos raros. Acesso expandido de doença fúngica grave causada por fungos resistentes e por os quais não tem tratamento. Esse está recrutando. É um acesso expandido. Inclusive, aqui no Brasil, a gente está brigando para incluir centros para fusariose, né? A gente está interessado em fusariose. Então, fiquem ligados, se tiverem interesse, faz contato aí com a gente ou com a professora Simone da UFRJ, que tá em contato aí com esse programa aí. Estudo fase 3 de candidemia, candidíase invasiva, Fosmanogepix versus Caspo. Esse está recrutando. Então, é uma comparação aí é interessante, porque as equinocandinas reinam absolutas como terapias de candidemia, né? Então, esse é um estudo que está em curso. E o outro que também começou é um estudo fase 3 de doença fúngica invasiva causada por fungos filamentosos. Então, tem um para cândida e outro para fungo filamentoso. Esse é o estudo publicado agora em abril de 2025 de doença fúngica invasiva em doenças com opções limitadas de tratamento. Então, causadas por aspergilos e fungos raros como Cedosporium, Lomentosporium, Fusarium, Mucorales. Foram 21 pacientes, 20 deles com neoplasia hematológica, e os patógenos, então, foram seis dos 21 tinham patógeno isolado, o resto era doença fúngica provável. Aspergillus fusarium Lomentospora mucorales, mortalidade 25%, já melhorando bem. Vamos chegar lá. Esse é um breakthrough. Teve, desafortunadamente, dois surtos de meningite, meningoencefalite por fusário no México. O primeiro foi abafado. O primeiro aconteceu numa clínica obstétrica na cidade de Durango. É Durango do Durango Kid, lá na fronteira lá com o noroeste do México, fronteira lá com os Estados Unidos da América do Norte. Em anestesia contaminada, várias parturientes morreram. Meningoencefalite por fusário. Abafaram, foi um negócio muito grave. Eu tive contato com alguns colegas infectólogos lá do México, assim, muito, assim, vergonhoso. Aí, aquela coisa, né? Você varre a areia para a poeira para baixo do tapete, você paga o preço. E aí, o que que aconteceu é que 2 anos depois, aí já eram estadunidenses da América do Norte, cidadãos que foram para essa cidade de Matamoros, na, no México, fazer o famoso turismo estético. Igual o pessoal calvo aqui faz o turismo de implante de cabelo em Istambul, eu descobri outro dia. E, e foram fazer turismo estético. E aí, alguns, óbvio, eles voltaram para os Estados Unidos da América do Norte. E aí descobriram pacientes com sintomas neurológicos e investigaram, fusário cresceu no líquor. E falou, cara, o que que é isso, né? Aí o CDC foi, quando o CDC ainda existia, né? E agora com o governo Trump praticamente não existe mais. Todos os meus colegas que estavam ali
no braço de micologia foram embora, ou foram demitidos, ou se demitiram antes de serem demitidos. Mas na época eles muito ativos começaram a investigar e aí eles pegaram todo mundo que tinha ido para essa clínica de anestesia, a clínica de estética em Matamoros, e eles viram 104 indivíduos que receberam anestesia. E 24 desses 104 tiveram diagnóstico de meningoencefalite perfusária. O interessante da história, olha que legal, que alguns tiveram sintomas dramáticos e morreram, morte, assim, mais de 70% de óbito. E não morria de meningite, eles faziam depois umas vasculites. Então, vasculite, aneurisma, hemorragia intracraniana, AVC, um desastre. E aí, olha que interessante. Quando eles começaram a tratar, então, eles fizeram um plano, né? Então, o que vamos fazer? Vamos tratar com Anfobê, lipossomal, dose alta e voriconazol. E aí, olha que bacana, eles avançaram e começaram a fazer punção lobar nos assintomáticos e fazer um NGS e beta-glucana. E aí eu pergunto, por que que o indivíduo assintomático tem beta-glucana, que é um açúcar liberado da parede de um fungo, no seu líquor? E fizeram o NGS nesses assintomáticos e trataram preemptivamente e nenhum deles desenvolveu doença. Ou seja, numa situação de sufoco, você vê que as ferramentas diagnósticas mais modernas começam a ajudar. Bom, a moral da história aqui, para a gente falar do fosmanogepix, é que o FDA autorizou o uso compassivo do fosmanogepix para tratar alguns desses pacientes. E todos os pacientes que receberam fosmanogepix sobreviveram. É impressionante o que o fosmanogepix promoveu nesses casos de meningoencefalite. 2 meses atrás eu tive numa reunião desse grupo desse laboratório que é a Basilea, que é um laboratório pequeno em Basel, na Suíça, e tinha um colega da Califórnia que acompanhou alguns pacientes com fusariose invasiva, aquela que a gente vê no neutropênico, cheio de lesão de pele, e o fosmanogepix controlou a doença mesmo nos pacientes continuando neutropênicos. Então, isso é realmente uma mudança de paradigma. Vamos falar, talvez o último que eu vou falar em detalhe aqui, que é o Lorofim. Não é o fim da apresentação, mas o nome dele é esse, o Lorofim. O Lorofim também é uma nova classe, é a classe dos orotomídeos, que inibe é ali na síntese da pirimidina, na síntese do DNA do fungo. Ele tem atividade contra fungo timórfico, talvez tenha contra o paracoco, mas não tem interesse deles investigarem muito. Mas coccistoplasma, aspergillus, cedospora, lomentospora. Esse é o remédio para lomentospora, para fusarem atividade mais ou menos. Não tem atividade contra a cândida. Olha que interessante. Tudo quanto é antifúngico tem atividade contra a cândida. Alguns é só cândida e não aspergillus, pronto. Achamos um que não tem atividade contra levedura, nem cripto, nem cândida. É só filamentoso. Tem uma forma oral intravenosa, tem uma boa penetração, menos no sistema nervoso. Esse é o estudo fase 2, publicou agora, na semana passada, 203 pacientes com doença fúngica causada por aspergillus, Lomentospora, Cedosporium ou outros fungos. Olha a taxa de resposta para a Lomentospora. Lembra que eu falei para você? 100% de óbito de Lomentospora. Olha o que o olorofim está fazendo com os pacientes desafortunados que têm infecção por Lomentospora prolificans, 11% de óbito. Então, isso é extraordinário, é um breakthrough. Como o Fosmanogepix, eu acho que corresponde a um breakthrough para fusariose, o olorofim, sem dúvida nenhuma, vai se constituir num breakthrough para a lomentosporise, que a gente não tem no Brasil, mas tem um monte de gente que acaba tendo. Outros ensaios, tem um estudo OASIS, que é um randomizado,
comparando olorofim com Anfobia lipossomal em aspergilose invasiva. É um estudo que está recrutando pacientes. E para terminar, falar um pouquinho de outras drogas antifúngicas em desenvolvimento. Tem uma Anfobia oral. Esses coquelatos é uma camada é uma estrutura multicamada que protege a anfotericina B da degradação no trato gastrointestinal. Interessante que ele, então, é absorvido, a anfo-B, e é liberada dentro do fungo quando os coquelatos interagem com a parede do fungo. Que bacana, né? É um pouco uma terapia-alvo. Tem alguns estudos em curso, mas muito preliminares para a gente se deter muito. Tem um azólico de inalação, o perconazol, que é usado sobretudo para prevenção de. Esse pessoal está usando em asma, tentando usar em asma, por causa dessa questão do componente fúngico na asma, na, e também profilaxia de doença de aspergilose em transplante pulmonar. Tem uns tetrazólicos, são interessantes, porque eles tem uma inibição seletiva da 14-alfa-demetilase, que é uma enzima do citocromo do fungo, mas ele não tem efeito nas enzimas do citocromo P450 do humano. Então podem ser, você vê que é tudo sigla ainda. E tem um anti-aspergilos que tem um novo alvo, esse eu participei de uma reunião agora em setembro, é uma droga que eles estão começando a desenvolver, que ele mexe ali no transporte de ferro dentro da célula do fungo. E com isso é muita informação, desculpem se falei demais, e para o meu compartilhamento, e estou à disposição para perguntas ou comentários que vocês tiverem. Valeu. Ah, muito obrigado, professor Márcio. Que apresentação excelente. Vou abrir para as perguntas, então, dos participantes. Já aparecendo aqui alguns elogios. Eu quero agradecer bastante, Márcio. Muito obrigada pela sua Sem dúvida. disponibilidade. Você é sempre fantástico. E olha, eu estou me sentindo tão bem. Em que sentido? Você dá esperança. O que a Simone faz, ao contrário, né? Porque né, no mundo das bactérias a gente fica desesperado. Você realmente consegue passar o oposto, né? Porque tanta novidade, tantas propostas de novos tratamentos. A única coisa que me preocupa é o preço e a chegada, né, ao Brasil. Mas, de qualquer jeito, fantástico. Muito obrigada. Não vou perguntar, não, Rodrigo, você fica à vontade. Na verdade, você tocou numa coisa que eu tinha curiosidade, que se Márcio, você tem ideia do custo da resafungina, se ela já está disponível para uso? Ela já está disponível para uso, mas eu tô por fora do curso da resafungina. Talvez alguém tenha aqui alguma informação, mas eu não estou sabendo do preço da resafungina. Deve ser mais caro do que as outras equinocandinas, ou talvez o mesmo preço. Eu acho, é um remédio interessante, mas eu acho que, do ponto de vista de fármaco econômico, eu vislumbro uma certa dificuldade, né? Porque quando a gente não costuma contar, a, é, fazer uma avaliação farmacoeconômica do custo total, né? A gente pega o Uhum. preço do remédio especificamente, né? Mas eu acho que sim, tem alguns dados, né? Essa coisa de uma mais rápida clearance da hemocultura, talvez isso indique que em abscessos abdominais isso possa funcionar, a resofungina possa funcionar melhor, mas é um pouco vamos dizer assim, de, de confete que o laboratório coloca, né? Quando eles estão lançando um produto, né? Eles colocam algumas características, sei lá, farmacocinéticas, né? Que indicam de forma indireta que possa ter uma vantagem. Mas aí eu acho que precisa de mais dado, né?
Mas eu acho que é uma opção interessante. Não sei de custo. Se alguém souber, canta pra gente aí. Beleza. É, alguém tem alguma pergunta que eu gostaria de fazer? A plateia hoje está bem silenciosa, né? Hoje tá. E mais alguns mais comentários elogiosos. Ah, Oi, hoje, pessoal, boa hoje tá. noite. Olá, boa noite. Eu sou Tailine, eu sou residente de infectologia da Bahia e eu estava comentando com os amigos, né, que dentro da infectologia eu, assim, tenho me apaixonado muito por infecções fúngicas. E logo no começo da aula, o colega estava falando sobre pacientes que vêm com linfonodos aumentados, se pensa muito em tuberculose, né? Claro que a gente entende a epidemiologia do Brasil. Mas a gente tem visto também aqui, né, em Salvador, tanto no Couto Maio como no Hospital das Clínicas, que quando a gente aprofunda a investigação, a gente tem tido muitos casos de infecções fúngicas, né? Inclusive, eu tive um caso, assim, bem interessante de uma jovem de 19 anos, imunocompetente, que com linfonodo em região cervical. E aí pensou em neoplasia, fez investigação e por fim era coccidioidomicose. Pacientes também com HIV, imunossupressos, fazendo muita infecção fúngica. Então, assim, a micologia, ela realmente é incrível, né? Nos pacientes de hematologia, também do Hospital das Clínicas aqui, os, principalmente de transplante do TMO, então, dentro da infectologia, as infecções fúngicas, assim, elas são incríveis, né? E no nosso país, que o clima, né, ainda favorece. Então, acho que é um tema muito legal, muito interessante. A sessão de hoje foi muito boa. Agradeço a vocês pela oportunidade de aprender. Deixa eu só comentar uma coisa, é o seguinte, esse é um assunto bem denso, né? Então, quem tiver interesse de ter a apresentação para depois consultar, eu posso disponibilizar, não tem nenhum apego. Ah, Márcio, até não sei se a Carla e a Simone comentaram, mas a gente grava essa apresentação, ela fica no YouTube depois. A Ah, Sierge tem beleza, um, a beleza, Sierge tem um pronto. Então, canal e aí fica lá. E Tailine, que legal, você é da Bahia, então que alegria pra gente da Sierge aqui, tá com uma audiência interestadual. Muito bacana. Poxa, muito, muito obrigado. Mais alguma pergunta, meus amigos? Márcio, eu ia também fazer um comentário. Todas essas medicações novas que a gente ainda não tem disponíveis nos estudos que você mostrou, estão todas mostrando resultados muito legais, né? Você acha que a gente vai demorar muitos anos para ver essas medicações disponíveis ou chegando comercialmente aqui ao Brasil? então, dessas novas, tirando a reza fungina que já está, né? Uhum. O Ibrexafungerp foi aprovado pela FDA. Todos os outros ainda não estão aprovados pelas agências nem europeia nem estadunidense. O Ibrexa, ele hoje está para vulvovaginite por cândida. Não creio que seja um mercado muito atraente para o laboratório para trazer para o Brasil só uma medicação para VVC, né? Então, eu acho que dessas drogas, as que estão com mais perspectiva de vir para o mercado logo são o fosmanogepix e o olorofim. Mas eles ainda estão nos estudos fase 3. É possível que com o fosmanogepix, com mais dados em fusariose, essas doenças mais raras, as agências aprovem essa indicação, mas eu creio que não menos do que uns 3 anos para virem.
É por isso que é importante a gente estar envolvido nos programas de acesso expandido e nos ensaios clínicos, que nos permite ter acesso a esses medicamentos e beneficiar os nossos pacientes bem antes de que eles estejam disponíveis no mercado. Tá? Excelente. Meus amigos, mais alguma pergunta? O Rodrigo Dalton, ele Opa. está colocando, ele está querendo saber como acessar essa aula gravada. Eu ia escrever aqui, mas eu acho que é Ah, melhor não. falar, Não, fica mais fácil. perfeito. Dalton, assim que a gente encerra aqui a apresentação, é gerado um arquivo aqui de vídeo e geralmente eu coloco em 24, 48 horas no canal da Cierge no YouTube. Então, é só você fazer uma busca lá, Cierge, Sociedade de Infectologia do Estado do Rio de Janeiro, e tudo mais, vai aparecer o nosso canal, é um símbolozinho branco, escrito Sérgio com um contorno do estado do Rio de Janeiro, e tem lá todas as apresentações do nosso clube de infecto, eu acho que dos últimos 3 anos. Tá, então eu coloco, fica lá em ordem, vai ser Clube de Infectologia, novembro de 2025. E aproveita, se inscreve lá, que aí sempre que tiver alguma coisa nova, você já fica avisado, tá? Então, rapidinho já vai estar lá. O acesso é super fácil. Então, tá bom. Meus amigos, então vou agradecer a presença de vocês até essa hora, né? São aqui 9h37. Agradecer novamente o professor Márcio Nucci com uma apresentação brilhante, um pesquisador super importante da área das infecções fúngicas que a gente tem o prazer de ter com a gente aqui no Rio de Janeiro. Muitíssimo, muitíssimo obrigado. E um bom descanso, um bom descanso aí para todos. Carla quer falar algumas palavras, professor Márcio também, se quiser falar algumas palavras. Tranquilo. Obrigado pela oportunidade, gente. E eu só tenho a agradecer a todos a primeira apresentação, né, em relação ao caso clínico. Parabéns. E mais uma vez, muito obrigada, Márcio, pela disponibilidade. Valeu, gente. Até mais. Tchau. Tchau, tchau.